Vamos refletir aí sobre metaverso. Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou o Pastor André de volta para mais um vídeo que você vai gostar, porque dessa vez é um meta vídeo. Exatamente isso. Vamos falar sobre o metaverso, beleza? Por isso quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Já aproveita e se inscreve no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu joinha aí, seu meta joinha, para ajudar o canal, beleza? E é claro, se você gostar do vídeo, tem uma opinião sobre isso, deixa nos comentários. Valeu? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Afinal de contas, o que é metaverso? Esse nome está atrelado, não é, especificamente ao Mark Zuckerberg, que é o dono aí do Facebook, que agora é Meta. Não entendi nada. E muitas pessoas têm bastante dúvidas sobre o que isso significa, o que representa de repente o fim do mundo, o apocalipse da humanidade. Como que funciona isso? O que é o metaverso, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links, não é, de sites para que você possa ter um entendimento um pouco mais técnico sobre o conceito de metaverso. Mas para que você tenha uma noção disso, eu quero falar diretamente sobre o que significa essa palavra ou o conceito em si. Metaverso não é nada mais do que a ideia de algo que vem depois, que está além desta realidade física, referindo-se, é claro, a uma realidade aumentada, virtual, não é? A um novo tipo de universo que seja virtual, não é? Uma nova possibilidade. A palavra meta, por exemplo, é uma palavrinha grega que significa depois. Pode significar contra ou com, dependendo do caso, porque é grego, mas a ideia realmente literal é depois. Então é depois daqui, dessa realidade física. Basicamente esse é o conceito. Para alguns que não têm muito conhecimento sobre essas questões, esses conceitos de virtual, de realidade aumentada, basicamente o metaverso, não é? A ideia de viver no metaverso é você andar com óculos, não é 3D, aquele tipo de óculos. Tá vendo aí a imagem para você ter uma noção? Onde você estará interagindo com coisas virtuais. Então, você estará vendo o mundo a partir de lentes, de novas lentes, onde você consegue interagir com o mundo que está dentro do mundo, ou um mundo sobreposto sobre o mundo físico, que é o mundo virtual. É praticamente você viver no mundo dos jogos. Jogos, eu digo, de videogame. É só para você ter uma noção básica sobre isso. Agora eu saquei! A pergunta é, nós deveríamos ficar preocupados com isso? Talvez os pais, não é, as pessoas que não estão tão inteiradas sobre esses assuntos, deveriam ficar preocupados com essa questão do avanço tecnológico sobre o metaverso? Eu diria que não. Primeiro de tudo porque, na verdade, o metaverso nada mais é do que o passo a mais. É simplesmente isso, não é? Nós já temos várias tecnologias sendo desenvolvidas há décadas na humanidade que facilitam nossa vida. Por exemplo, a invenção da televisão, computadores, notebooks, smartphones, videogames, tudo isso que nos dá uma interação com o mundo virtual. Então isso é muito comum na humanidade. O metaverso nada mais é do que o avanço disso, certo? Onde você vai ter tudo conectado, jogos, filmes, não é? Tudo que está na telinha você vai ter de maneira muito mais conectada, muito mais interativa, inclusive com relação a redes sociais. Tipo, você não vai precisar ficar mais segurando um smartphone de repente, basta ter aquele óculos e você andar, não é? Como se aquilo fosse os seus óculos comuns realmente. As lentes pelas quais você vai enxergar o mundo. Então você tem um mundo físico onde você anda, mas nesse mundo físico você também enxerga o mundo virtual. É apenas o avanço, certo? Não deveríamos ficar surpresos então. Por isso a ideia de metaverso, ela não é uma coisa nova. Não pense somente em Mark Zuckerberg quando você ouvir a palavra metaverso. Na verdade, estamos sendo preparados para isso já há muito tempo. Desde quando inventaram a televisão, nós, a humanidade, né, no caso, nós somos condicionados ou então preparados para um tipo de busca pela realidade virtual. Sim, quando estávamos ali, já no começo, né, da invenção da televisão, assistindo, estávamos sendo preparados para ficarmos focados em uma tela onde nós enxergamos um mundo diferente, um mundo mágico, um mundo que é diferente do mundo físico. E admirando aquilo. E a televisão jamais caiu em desuso. A mesma coisa quando os computadores vieram, não é, para a população e, inclusive, os videogames e os smartphones foram opções para também um mundo virtual. Ou seja, fomos preparados para esse momento de agora. Metaverso, então, não deve ser uma grande surpresa, mas aquilo que de fato é esperado. Agora, tem um detalhe. Nós sabemos muito bem que o avanço das tecnologias nos trazem muitos benefícios inegáveis, necessários, desejáveis, mas ao mesmo tempo nós também pagamos um preço por causa disso. Junto com os benefícios também vem problemas. Não porque as coisas em si ou a própria tecnologia é ruim, é má. Não, a maldade não está nas coisas, mas no próprio ser humano. Nós somos pecadores e, portanto, muitas vezes não sabemos usar as coisas
como coisas, como convém. Nós queremos muitas vezes transformar as coisas em verdadeiros ídolos. Isso é muito fácil de acontecer na humanidade. Então, você já sabe muito bem dos diagnósticos terríveis e das estatísticas sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico e vários distúrbios que vêm aparecendo por aí, que estão sim atrelados, não é, infelizmente, às novas tecnologias. Não tem como negar isso. Lembrando, a culpa não é das coisas, mas das pessoas. De certa forma, né, o nosso avanço tecnológico também é cumprimento da vontade de Deus, ou seja, nós estamos cumprindo o mandato cultural. O problema então é a nossa própria natureza que não sabe lidar muito bem com isso, infelizmente. E o resultado é que muitas pessoas, ao invés de usarem essas novas tecnologias, das redes sociais, smartphones, tudo isso que nos dá muito mais interatividade com o mundo inteiro, acabam infelizmente ficando escravas dessas coisas, escravizados completamente. E isso é um mal terrível, na verdade. E pensa só, a ideia de metaverso apenas amplia isso que já existe, tanto aquilo que há de bom. Porque para pensar, poxa, você vai pensar numa reunião de uma grande empresa. Tenta imaginar você fazer um tipo de reunião onde você está vendo hologramas, não é? Também vem então a ampliação dos males causados pelo mau uso dessas tecnologias. O metaverso também representa isso. Cara, e perceba como é tentador. Eu lembro quando eu era adolescente, como eu mergulhava, por exemplo, não é, nos jogos de fliperama. Eu amava The King of Fighters e também lembro na época do PlayStation 1, como eu joguei muito Final Fantasy IX. Eu mergulhava ali. Era muito mais divertido estar ali naquele mundo virtual do Final Fantasy, onde eu praticamente me tornava o personagem principal e estava ali brincando o tempo todo, não é? Jogando, desvendando mistérios, vivendo uma história que é virtual, não é? Mas que era muito mais divertida do que a história real. A minha história real era a história de qualquer pessoa, com problemas, com dificuldades, com atividades para serem realizadas, com deveres de escola, com responsabilidades, com tudo isso, com limitações. Então acaba sendo o mundo virtual muito mais atrativo, principalmente aos jovens. E hoje é muito mais notória essa questão, não é, dos jovens estarem tão ligados ao mundo virtual. Isso é fato. Afinal de contas, no mundo virtual, no mundo dos avatares, os jovens, de repente, eles se veem como sendo pessoas que podem muito. Na vida real, são anões, são pessoas medrosas, mas no mundo virtual, essas pessoas têm poderes, elas não estão vivendo debaixo de limitações. Não é? No mundo real, pelos seus avatares, eles têm poderes, eles podem fazer, são gênios na internet, gênios nas redes sociais. Não é? E quando você conhece pessoalmente, você vê que parecem ratos, não é? Falam baixo e se escondem o tempo todo. Como vai, tia? Parece um rato. Eu entendi a referência. É mais ou menos assim. Por isso que o mundo virtual ele é muito mais atrativo. Porque lá você não precisa ser quem você é de fato. Você pode ser quem você quiser. Você pode mudar a sua aparência, não é? Criar um avatar perfeito dos seus sonhos, de como você gostaria de ser. O que não corresponde ao mundo real. E isso em si é algo perigoso. Eu já posso até imaginar. Isso é até triste, não é? Já posso até imaginar o aumento nas estatísticas, não é, de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão e até coisa pior. E você sabe muito bem que é assim. Mas o ponto, para concluirmos aqui, é que esse avanço tecnológico e outros avanços são inevitáveis, tá? Isso é inevitável. Não tem como parar, barrar essa digitalização da humanidade. Não tem como. Cada vez mais estaremos rodeados, não é, de tecnologias novas que nos dão acesso ao mundo virtual, a uma realidade aumentada. Então, isso é o fato. Não tem como fugir disso aí. E às vezes dá até arrepios, porque parece que a ficção está se tornando realidade. Mas eu quero deixar uma reflexão para você, tá bom? Para que você possa pensar sobre como interagir, como usar, como usufruir disso sem ser prejudicado. E também não ver o prejuízo de sua família. Pense sobre isso. Se você hoje tem maturidade para usar as redes sociais, se você hoje realmente apenas usa o seu aparelho celular, você não é usado por ele, entendeu o que eu quero dizer? Você consegue entender realmente que isso tem utilidade, é importante, você faz muita coisa importante com isso, tá bom? Interagir com as pessoas é algo necessário, mas você sabe exatamente que isso é uma coisa, é um objeto que você deve ser senhor sobre isso, ou seja, você deve usar essas coisas e não ser usado por elas. Se você entende isso, se você não é escravo, não é, já das tecnologias de agora, obviamente você vai saber lidar sim com o metaverso. Você vai conseguir aproveitar o melhor do metaverso sem se perder, sem ficar escravo. Agora tem um detalhe: se você é uma pessoa
que já transformou o smartphone em uma parte do seu corpo e você não consegue se controlar e está completamente escravizado e vive ansioso, até depressivo por conta disso, porque não consegue se desligar desse mundo paralelo e virtual, é porque você já está desligado da realidade. E esse é que é o problema. Quando o metaverso estiver à sua disposição, você também vai sucumbir. Por isso pense sobre isso. Tá bom? Isso nos faz uma reflexão, né, a todos nós cristãos, pais cristãos, jovens cristãos, a termos consciência de como devemos usar as coisas. Mais do que nunca, temos que compreender que tudo que é inventado, não é, que é tão atrativo, é realmente também usado para o mal. E muitas vezes pode ser transformado em ídolos, não é, que vão nos derrubar. Por isso, tomemos cuidado, venhamos usar as coisas como coisas, tá certo? Não nos deixando dominar por elas. Esse é o ponto. Fiquemos com nossos pés no chão. Na realidade, apenas venhamos interagir, aprender e aproveitar os benefícios do mundo virtual, sem nos esquecer que somos seres humanos de carne e osso, criados para interagir com o mundo real, o mundo que Deus criou. Tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado. Se ligue no próximo vídeo que eu estarei fazendo, porque eu falarei justamente sobre a igreja no metaverso. Falarei sobre meta-igreja, tá bom? Não perde não. Valeu e até o próximo vídeo.